O apóstolo Paulo sempre salientou a proeminência do Senhor Jesus Cristo. Vimos no estudo de hoje que ele chamou de o primogênito, ou seja, o mais importante, o supremo criador. Ele também utilizou outra figura de linguagem para caracterizar a importância e a autoridade e cuidado de Jesus. Essa figura é a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja. Efésios 1, 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Veja, o Senhor Jesus é colocado aqui como o apóstolo Paulo está dizendo, como o cabeça da igreja. Mas ainda Colossenses 2:10. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Isso quer dizer, é ele quem manda em todos os governos e poderes. É o Senhor Jesus Cristo, que é a autoridade máxima no universo. Ainda Efésios 2:23. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo o salvador do corpo. A cabeça, irmãos, o cérebro, é certamente o órgão mais importante do corpo humano. Ele é o responsável pelas decisões, pelo entendimento, pelos sentidos, pelos comandos nervosos. Ele é fundamental. O termo cabeça é utilizado frequentemente como figura de linguagem para se referir a uma posição de liderança. Essa alegoria está presente em muitas línguas ao redor do povo. O uso também é encontrado ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Veja como o termo cabeça é utilizado em alguns versos. Aqui, irmãos, a nossa lição apresenta 7 versos falando sobre a importância da cabeça e de como Jesus Cristo é indicado como a cabeça. Nós não vamos ter tempo de ler todas essas passagens, mas eu quero recomendar, estude com cuidado, considere com atenção. Veja cada uma dessas passagens para ver o que elas dizem. Veja lá, primeiramente, Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1.000, de 100, 50 e maiorais de 10. Cabeça, liderança. Os cabeças da casa dos pais da congregação, em Números 31, 26. Deus colocaria Israel por cabeça e não cauda. Deuteronômio 28, 13. A capital da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Isaías 7, 8. Os filhos de Judá e os filhos de Israel constituirão sobre si uma só cabeça, falando sobre a união dos povos, das tribos de Israel. Em sexto, escutem agora isso, governantes, ou seja, literalmente cabeças da casa de Jacó e chefes da casa de Israel. Escutem, cabeças. Mais ainda, 7. Cristo é a cabeça de todo o homem. 1 Coríntios 11, 3. Assim, Cristo, como cabeça da igreja, exerce a liderança, oferece orientação e sustenta a unidade e o crescimento da igreja. Veja, Colossenses 2,19. Cristo é o cabeça da igreja. Ele exerce a liderança, ele oferece orientação e sustenta a unidade e o crescimento da igreja. Como Paulo comparou a igreja a um só corpo, ao corpo humano. Veja 1 Coríntios 12, 12 a 27. Existe um só corpo, porém muitos membros. Como o nosso corpo humano, irmãos. Existe um só corpo, o único corpo tem muitos membros, muitos órgãos. Judeus, gregos, escravos, livres. E um só Espírito. Agora ele está falando da igreja. Um só Espírito é que comanda a igreja. A cabeça é o corpo, a cabeça do corpo é o Senhor Jesus. A cabeça da igreja é o Senhor Jesus. Nesse corpo não é um só, mas muitos. Cada membro pertence ao corpo. Pensando no corpo humano, os pés, as mãos, as pernas, os ouvidos, o nariz, a boca, os dentes, mas os órgãos internos, estômago, pulmões, todos pertencem ao mesmo corpo e são membros diferentes, órgãos diferentes. E o Senhor dispôs de maneira organizada esses membros e esses órgãos para o sucesso do corpo humano, para que o corpo humano pudesse cumprir as suas funções. Todos os membros são importantes.
Não deve haver divisão no corpo. Os membros devem cooperar uns com os outros, assim no nosso corpo humano. Os nossos rins funcionam para purificar o nosso sangue. Veja mais ainda, o nosso pulmão é encarregado de oxigenar o sistema sanguíneo para que a gente possa viver, para que a gente possa viver bem. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um deles é honrado, todos são honrados. Não deve haver um membro superior que o outro. O único membro superior, irmãos, é o cérebro, e esse é o Senhor Jesus. Veja ainda 1 Coríntios 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Quando você se converte, quando você aceita o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, você passa a fazer parte do corpo de Cristo, parte da igreja. Assim como o corpo não pode viver sem cabeça, perder ou danificar uma parte do corpo pode tornar a vida muito mais difícil. Muitas vezes só percebemos a importância de algo quando percebemos. Nós não podemos perder nada do nosso corpo, irmãos. E se perdermos alguma coisa, nós vamos estar deficientes naquela função, ou deficientes naquele movimento, ou deficientes naquele entendimento, naquele discernimento. Nós não podemos desprezar nada do nosso corpo. Nossa lição coloca para meditar. Pense se você tivesse que desprezar alguma parte do seu corpo. O que é que você desprezaria? Você desprezaria uma mão? Ou preferia desprezar um pé? Ou ouvido? Ou um braço? O que é que você poderia dispensar? O que você poderia desprezar? Um pulmão? Afinal, temos dois. Um rim? Também temos dois, mas dá para desprezar, dá para prescindir. Se você tiver um rim a menos, você vai ter uma deficiência e vai ter que conviver com essa deficiência. Mas pensando agora, irmãos, no corpo de Cristo, na igreja, quem é que pode ser dispensado, irmãos? Os pequenos irmãos podem ser dispensados, as crianças podem ser dispensadas, ou os idosos podem ser dispensados. Quem é que nós podemos dispensar no corpo de Cristo? Quem é que nós podemos mutilar, retirando do corpo de Cristo? Sabe, irmãos, todos são importantes. Fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja. E o Senhor Jesus é a cabeça desse corpo, que administra esse corpo. E nós devemos, cada um, enquanto membros desse corpo, trabalhar para que os outros membros também funcionem bem, para que os outros membros também tenham as suas funções realizadas de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa entender perfeitamente isso. Como diz lá no 12, 27, Colossenses, ou melhor, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Graças a Deus, irmãos, devemos ser gratos por termos sido chamados para fazer parte do corpo de Cristo. E dessa forma devemos ajudar para que os outros membros do corpo de Cristo sejam felizes, para que os outros membros do corpo de Cristo cumprem as suas funções, para que eles estejam totalmente alinhados com a cabeça, a administração central, que é o Senhor Jesus Cristo.